Confiança total. Olá, pessoal. Vamos à mensagem do dia? Vamos ler então Lucas capítulo 2, versículo 36, diz assim: Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Então, aqui a Bíblia fala da testemunho de uma profetisa, de uma mulher temente a Deus, uma senhora que temia a Deus, que buscava a Deus ardentemente, em jejum, em oração, estava sempre na casa de Deus. A gente pode imaginar essa senhorinha como as irmãs do coque que a gente fala hoje em dia, aquelas senhorinhas que usam aquele coque com o cabelo compridão, né? Coloca naquele coque, forma aquele coque ali, as irmãs oram, mulheres de oração, mulheres que têm sede, têm fome de Deus. Creio que você conhece alguma senhorinha assim dos círculos de oração que a gente fala em várias igrejas, tem um círculo de oração e muitas vezes são essas senhorinhas que estão lá clamando ao Deus vivo. E assim era essa profetisa Ana. A profetisa Ana era como as irmãs do coque de hoje em dia. E a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo apresentado ali no templo, não estava apenas Simeão, mas também essa senhora, a profetisa Ana, também estava lá. E a Bíblia diz que ela era viúva. Depois quando chegou o 7º ano de casamento dela, o seu marido acabou falecendo. E a Bíblia diz que ela já estava aqui com 84 anos, e a Bíblia diz que ela ia diariamente à casa de Deus, estava sempre adorando a Deus em jejum e oração. Olha que coisa interessante, que lição que essa senhora nos deixa. Muitas vezes, alguns de nós acabam abandonando a fé pela perda de alguma coisa, ou pela perda de alguém, por alguma decepção, por alguma tristeza, por algum luto. Muitas vezes a gente utiliza momentos tristes da nossa vida como um argumento para a gente sair da presença de Deus, para a gente chutar o balde, para a gente se afastar, abandonar a fé. Mas essa mulher não, ela perdeu ali o seu marido, a pessoa humana que ela mais amava no mundo, acabou morrendo, mas mesmo assim ela permaneceu fiel, mesmo assim ela continuou buscando a Deus, ela continuou adorando a Deus, e a gente vê que ela até mesmo intensificou isso, porque ela ia todos os dias na casa de Deus. A Bíblia diz que ela não saía do pátio do templo, mas ela estava sempre lá orando, adorando. Então a gente vê como essa senhora nos ensina. Então, não abandone a Cristo, não abandone a fé por momentos difíceis que tu esteja passando, seja doença, a perda de um emprego, a perda de alguém, de uma pessoa, ou porque você está chateado com alguém da igreja. Ei, a igreja não é apenas esse prédio que você vai, mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja que existe não é apenas essa que você vai durante a semana ou aos domingos para adorar a Deus. A igreja ela está espalhada por todo o mundo. Então, se aí nesse lugar você está triste, não se sente mais à vontade, não deixe de adorar a Deus por isso. Vá para uma outra igreja, mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Mas eu recomendaria ainda que você perdoe, que você busque uma reconciliação com os irmãos aí dessa casa de oração, mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe as coisas desse mundo roubarem a sua fé. Não deixe as decepções, as tristezas acabarem, serem como um balde de água fria na chama da fé que arde no seu coração. Essa mulher não deixou, ela não abandonou a fé, mas ela intensificou a busca. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer das nossas dores um motivo para a gente buscar mais ao Senhor, para a gente se aproximar dele, para nós estarmos fortalecidos, mais fortalecidos para enfrentar essa adversidade. Então essa senhora, ela confiava totalmente em Deus, porque o marido nessa época não representava apenas a pessoa que a mulher amava, mas também era o sustento, porque os maridos eram e são os provedores da família. Então, quando aquele homem morreu não apenas o homem amado da vida dela, mas também morreu o provedor da sua vida. E a gente vê que ela seguiu firme e forte na fé. Ela nem mesmo se casou de novo. O que a gente vê é que ela buscou intensamente a Deus. E a gente vê que ela aplicou na sua vida aquilo que está escrito em Isaías, capítulo 54, uma promessa, uma palavra de Deus, dizendo para as viúvas: ei viúva, o teu Criador é o teu marido.
E ele também diz que o Santo de Israel é o seu redentor, é o teu resgatador, é o teu libertador. Ou seja, ela confiou, é como se quando ela se tornou viúva, a partir daquele momento ela se casou com Deus. Deus era o mais amado para ela. Já era antes, creio que já era antes, mas agora então era tudo que ela tinha. Então ela amou mais profundamente a Deus, ela se relacionou mais intimamente com Deus, ela creu, ela se agarrou nessa promessa, ela se agarrou nessa palavra que Deus era o seu marido e que Deus era o seu redentor, o seu resgatador. E também ela poderia se desesperar, e agora eu não tenho um provedor, não tenho quem me sustente, mas a Bíblia diz que ela era da tribo de Aser. E quando lá no passado, lá em Gênesis, lá pelo capítulo 50, quando Jacó começa ali a abençoar os seus filhos, que eram as tribos ali, né? Cada filho representava uma tribo de Israel, que eram 12. Quando chega a vez de Aser, ele diz: Aser, ele vai preparar alimentos, ele vai prover, ele vai produzir alimentos que somente os reis provarão. Então ela era da tribo de Aser e ela tomou para si essa promessa. Ela olhou para trás e ela deve ter pensado: essa é a promessa da tribo de Aser, que a gente vai produzir alimentos para reis. E se a gente vai produzir alimentos para reis, então a gente vai ter alimento para nós também. Então ela creu nessa promessa, ela creu que Deus era o seu marido, que Deus era o seu provedor. Então ela confiou totalmente em Deus. Ela não abandonou a fé, mas ela se entregou mais a Deus. Ei, se entregue a Deus, mesmo que falte algumas coisas que estão fora do teu alcance, mesmo que você perca o emprego, creia que Deus é provedor. Eu não estou dizendo que você tem que deitar numa rede. O que eu estou dizendo é que você não deve se desesperar, mas vá atrás sim de um trabalho, mas ore a Deus e confie que Deus vai abrir a porta certa para você. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de crer nele, mas confie nele ainda mais. Então, confiança total. Confie em Deus, assim como Ana confiou no Senhor e ela se entregou totalmente a Ele, ela intensificou a busca, ela estava todos os dias adorando a Deus na casa de Deus. Então, nesse momento de fragilidade, não abandone a fé, mas busque mais, não falte culto, mas busque ainda mais ao Senhor, confie totalmente nele, pois eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então, essa era a mensagem de hoje, confiança total. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sino de notificações para ser avisado sempre que vier um vídeo novo. Peço também que você compartilhe com seus contatos, jogue aí nos grupos de WhatsApp esse vídeo aí, semeia a boa palavra de Deus. Peço que você deixe nos comentários o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Peço que você clique no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo, um link azul escrito prlucasfranco.com. Clica nesse link, dá uma olhada aí em tudo que você vai aprender no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos e faça a sua inscrição. E assim amplie o seu conhecimento bíblico e amplie também a sua fé e a sua intimidade com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.